Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Estou aqui de novo, ao vivo, para fazer um teste, porque eu fiz uma transmissão agora há pouco e pela primeira vez não tinha ninguém me assistindo. Então fiquei na dúvida se algum técnico. Agora sim, bom dia, Luiz Cláudio Freitas. Bom dia, finalmente as pessoas apareceram. Eu estava achando que era algum problema, porque ninguém dizia coisa alguma. Agora estão todos aí. Deixa eu tirar o óculos escuro. Bom dia, Silvia. Bom dia, Lenice Escobar. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fernanda Torres Moraes. Agora sim, que susto! Bom dia de Fortaleza, bom dia Márcia Dipe, Verônica, Salomão Cavalcante. Tá todo mundo aí, tá todo mundo, que bom. Pensei que tinha havido algum problema, porque acabei de fazer um programa de 1 hora, leitura dos jornais, como eu faço toda manhã. E não tinha ninguém me assistindo. Ainda bem que vocês estão aí, muito obrigado. Silvia, muito obrigado. Então é o seguinte, já que ninguém assistiu aquele programa, a principal notícia de hoje, além da repercussão da Guerra nas Estrelas, essa guerra absurda entre Olavo de Carvalho, militares, Bolsonaro. Olavo de Carvalho fez mais um vídeo xingando os militares, mas xingando mesmo, com palavrões cabeludos. E o que está acontecendo, na minha opinião, o que está acontecendo é que o Bolsonaro terceiriza os ataques via Olavo de Carvalho e por meio também dos seus filhos. E segundo os militares, anonimamente, eles estão dizendo que o Bolsonaro alimenta uma paranoia em relação a Hamilton Mourão. Quer dizer, o Bolsonaro acha que o Hamilton Mourão vai dar uma de Temer e vai tirá-lo do poder. Mas são fantasias, são paranoias, que evidentemente, como toda paranoia, não tem nada que ver com a realidade. É que o Hamilton Mourão pensa diferente do Jair Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho, então, pensa de uma forma totalmente estapafúrdia. Não dá para concordar com o Olavo de Carvalho, nem dá para concordar com a influência que ele tem nesse governo. Ele não é partido, ele não é deputado, ele não tem mandato, ele não foi eleito. Assim como os generais, mas os generais pelo menos estão nomeados no governo, não deveriam estar. Porque um governo civil tem que ter nomeação de militares somente para os cargos inerentes à carreira militar. Defesa, comandante do exército, etc. Não em posição de ministério civil. Está completamente errado. Então, nessa guerra nas estrelas, não dá para ficar nunca ao lado de Olavo de Carvalho, porque ele é totalmente doido. Ele é uma eminência parda, nenhuma eminência parda faz bem a nenhum governo. A última vez que houve uma eminência parda assintosamente como essa foi na Rússia czarista, no começo do século XX, com o famoso Rasputin, que era a eminência parda do governo czarista de Nicolau II. O Rasputin fez uma profecia, a segunda profecia dele, depois que ele morresse,
o Tsar cairia, e de fato aconteceu. Rasputin foi assassinado por membros da corte, por condes e etc. E 2 anos depois do seu assassinato, o Tsar Nicolau abdicou diante da revolta popular. Depois, em seguida, veio o governo de Kerensky, e em seguida os bolcheviques tomaram o poder de Kerensky na Revolução Comunista. É claro que a história sempre se repete como farsa. E esse Olavo de Carvalho é um farsante. É o Rasputin de Araque. O Rasputin era um monge, né? Ele se intitulava monge, e também eram atribuídos a ele poderes de cura, né? Ele curou o filho do Tsar Nicolau, que sofria de hemofilia, e por causa disso ganhou poderes extraordinários, né? Ele começou a nomear ministros, a ter muita influência na corte, e como ele era um estranho no ninho, chegou o momento em que a sua influência se tornou insuportável. E chegou a um ponto de ele ser assassinado, inclusive porque o Rasputin tinha uma característica muito pessoal, que era um grande conquistador. E então ele levava para a cama as mulheres mais belas da corte russa. E é claro que isso aí causou muitos problemas para ele. Então a influência dele o problema não era apenas a influência política que ele exercia sobre o Tsar, mas também esse envolvimento dele, porque ele promovia grandes orgias. Ele era um João de Deus, né? Ele era uma mistura de João de Deus com Olavo de Carvalho, o Rasputin. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Ariel Júnior. Bom dia, Maria Gonzaga. Então é o seguinte, o Rasputin promovia grandes orgias porque ele dizia que por meio das orgias é que as mulheres se curavam. Então ele promovia a cura através de orgias bacanais. Como essa história do surubão de Noronha, que está nos jornais há algum tempo, tal surubão de Noronha. Com Rasputin tinha esse surubão frequentemente. Além do que o Rasputin ficou conhecido como o cara que era o mais bem dotado da Rússia, né? Até hoje o membro dele está guardado devido ao tamanho descomunal. E tudo isso é verdade. É claro que não haverá um segundo Rasputin, mas a história do Olavo de Carvalho é muito parecida. Fora o fato de curandeirismo, né? Até onde se sabe, ele não é curandeiro, mas essa influência que ele tem no governo vai ser péssimo para ele, está sendo péssimo para o governo. Se o Bolsonaro não der um jeito nisso, como parece que não vai dar, a coisa tende a degringolar. E degringolar significa piorar ainda mais as relações desse governo com os brasileiros e até mesmo com os investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros estão preocupados não só
com a reforma da Previdência. Estão preocupados com a confusão que é esse governo, com as brigas desse governo que não param. É um governo que não se sabe qual é a política dele, qual é a política econômica, qual é a política externa. É tudo muito embrionário e muito confuso. Os investidores não estão a fim de colocar o dinheiro num governo do qual desconfiam. Anteontem, em visita à Hungria, o Eduardo Bolsonaro criminalizou o investidor George Soros, que é um dos bilionários. Ele tem 25 bilhões de dólares para investir, investe em causas progressistas no mundo todo. E o Eduardo Bolsonaro ontem disse que não, que pessoas como George Soros combatem as tradições culturais dos países, como, por exemplo, a pauta do aborto, e que fazem mal. Quer dizer, o dinheiro do Soros faz mal, segundo Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, no momento que o Brasil precisa de investimento para sair do buraco, o filho do presidente declara o George Soros inimigo do Brasil, inimigo da pátria, sem nenhum motivo. Como é que o George Soros vai investir no Brasil sabendo que é demonizado pelo governo, sabendo que o seu dinheiro não é bem-vindo? Agora, a principal expectativa de hoje é em relação ao Lula. STJ vai julgar, não se sabe o horário, mas deverá ser à tarde, deverá julgar em colegiado ou anulação do processo, do triplex, ou a diminuição da pena, que poderá resultar em prisão domiciliar, ou a terceira possibilidade é que nada se altere e Lula continua preso. Mas nenhum presidente da República, nenhum ex-presidente ficou preso durante tanto tempo quanto Lula. Mais de um ano. O máximo que um ex-presidente ficou preso no Brasil foi 6 meses. 6 meses é o recorde. Portanto, Lula preso há um ano constitui um inedetismo, constitui uma aberração, além de estar preso sem nenhuma prova da sua relação com o tal triplex de 200 metros quadrados. Ele está preso numa situação totalmente inédita, não é? Que poderá ser revertida hoje. São 5 ministros que vão julgar esse recurso da defesa de Lula, e eu acho que dessa vez há uma grande possibilidade de Lula receber ao menos um desses benefícios. Não se sabe se a liberdade dele será declarada hoje, mas há uma grande possibilidade de redução da pena. É o que se comenta nos meios jurídicos. Acho que no outro vídeo você foi sabotado. Puxa vida, não entendi também. O vídeo com audiência 0. Vocês não viram a outra transmissão? Alguém tentou assistir, não conseguiu, porque eu comecei a transmissão, era 8 horas da manhã.
Não recebi notificação. A Luciana disse que não recebeu notificação, ninguém recebeu notificação, por isso que ninguém assistiu. Muito estranho o que aconteceu hoje de manhã. O Florestan Fernandes e a Mônica Bergman estão em Curitiba esperando a liberação da entrevista com Lula, mas conforme for o resultado de hoje do STJ, até poderá não haver entrevista lá na sede da Polícia Federal, se o Lula, por exemplo, for transferido ainda hoje para a prisão domiciliar. É claro que daí a entrevista será feita na casa dele ou no avião, sabe-se lá. Bom, eu queria mostrar para vocês a movimentação que está havendo aqui na rua, obras da Comgás, instalando aqui a distribuição de gás diretamente nas casas e provocando, é claro, uma grande confusão neste bairro. Olá, Sandra Helena, bom dia a todos. Que pena que ninguém assistiu à leitura dos jornais, foi lamentável. Aliás, nunca tinha acontecido uma situação como essa. Uma transmissão com audiência nula, com audiência zero. É impressionante, né? Eu não sei ainda o que aconteceu. Parece que ninguém foi notificado, né? Parece que ninguém foi notificado da transmissão de hoje. Será que eu leio os jornais para vocês? Então, deixa eu procurar um lugar. Olha aí, também a Milene também não recebeu notificação. Puxa vida, ninguém recebeu notificação dessa transmissão de hoje de manhã. Não sei por que houve esse problema técnico. Eu acho que eu vou repetir a minha transmissão lendo um pouco dos jornais. Vou procurar aqui um lugarzinho para sentar, sem atrapalhar ninguém. A Lúcia Martins que recebeu notificação, Ana Teixeira não recebeu, Salomão não recebeu notificação. Não é problema técnico nenhum, é o YouTube que ferra você, diz Jave Uno. Luiz Cláudio pedindo para repetir. Não, Tarca Zanfa, não recebi nem a sua e nem da TV 247. Marco Poleto não recebeu notificação. A Mônica Oliveira recebeu. Williams Diegues também não recebeu notificação. Bom, vou procurar um lugarzinho aqui para sentar. Deixa eu ver se aqui é possível. Vou sentar aqui no degrauzinho, sem atrapalhar ninguém. Deixa eu ver se eu posiciono aqui o meu tripé portátil. Não, acho que vai ser melhor lá embaixo, né? Vai ser melhor lá embaixo, na avenida. Vou sentar num banco. Hoje, inclusive, aconteceu outro fato inédito. Eu sou assinante da Folha. Quando abri a porta hoje cedo para ver o jornal, a Folha me mandou o jornal de domingo. Veja só, eu recebi hoje o jornal de domingo. Então, tive que comprar a Folha, o Estadão e o Globo para ler com vocês. Aqui está ótimo. Aqui tem um banquinho. Deixa eu ver se o tripé pode me ajudar. Vamos ver aqui o tripézinho.
mambembe, desculpe aí o sacolejo. É o tripé, estou tentando ajeitar o tripé. Ah, agora ficou legal. Agora ficou legal. Estou aqui na frente de uma escola de música. Podemos então ouvir algum piano, algum violão, enquanto eu mostro para vocês as principais manchetes de hoje. Como sempre faço pela manhã, e vou repetir a transmissão. Claro que os jornais agora estão embaralhados. Olha aqui a foto do Toffoli com Raquel Dodge. Vejam só se eles já fizeram as pazes. A Raquel Dodge, de capa, né? Parece que está chegando de viagem. Dias Toffoli combinando uma calça marrom com paletó preto. Toffoli vai enviar ao Ministério Público conclusão de inquérito, diz o Dias Toffoli. Supressão de militares, Bolsonaro critica Guru. E continua xingando militares, e continua xingando Deus e o mundo, continua xingando a tudo e a todos. Atenção, governo, olha aqui a primeira página, a capa do Estadão. Governo atende Centrão e espera que CCJ vote reforma. Manchete do Estadão para vocês. Estadão de hoje. O vídeo que vocês referem não está no canal? Ué, eu postei no canal, gozado isso, porque eu postei no canal, também postei no Facebook, postei no Twitter. Verifiquem, por favor, se também não está no Facebook, deve estar no Facebook, no Twitter, etc. Teto de projeto da Lei Rouanet cairá para 1 milhão. Isso é o fim da cultura brasileira, em poucas palavras. O valor máximo autorizado por projeto com a Lei Rouanet deverá ser de 1 milhão. Atualmente é de 60 milhões o limite, vai cair para 1 milhão. É o fim da cultura brasileira, né? Como aconteceu no governo Collor, quando o cinema brasileiro acabou, quando o Collor determinou o fim da Embrafilme. Trump ameaça país que comprar petróleo do Irã. O petróleo subiu. E agora Trump, numa escalada, mais sanções contra o Irã. O que é péssimo para a paz mundial. O que o mundo precisa é viver em paz. Vamos ver o Globo. Família de vítimas de Brumadinho pede 40 milhões. Luiz Taliberti e Fernanda Damião estavam em pousada, engolida pela lama após rompimento de barragem da mineradora Vale. Parentes da família que estava hospedada na pousada Nova Estância em Brumadinho, que foi engolida pela lama com o desabamento da barragem da mina Córrego do Feijão, entraram com a ação contra a Vale, pedindo indenização de 40 milhões. 10 milhões por cada pessoa morta. Segundo o advogado Roberto Delmanto Júnior, um dos responsáveis pelo caso, o valor tem como base um estudo interno da própria Vale, que calculou em 2,6 milhões de dólares o valor de indenização por perda de vidas. Luiz Taliberti Ribeiro da Silva, de 31 anos, morava na Austrália, em união estável com Fernanda Damião de Almeida, 30 anos, grávida de 5 meses de Lorenzo, o primeiro filho do casal. Os dois vieram ao Brasil para festejar à espera de Lorenzo com a família e decidiram viajar para Brumadinho para conhecer Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. Camila Taliberti Ribeiro da Silva, de 33 anos, irmã de Luiz, também fazia parte do grupo, que inclui ainda o pai dela e sua companheira.
A ação, movida pela mãe de Luiz e Camila e pelos pais de Fernanda, não inclui as outras vítimas. Adriano Ribeiro da Silva, de 60 anos, e Maria da Costa Bueno. O corpo de Maria de Lourdes ainda não foi achado. Pedimos reparação por danos morais. A Vale é a maior mineradora do mundo e é preciso uma mudança drástica dos patamares tradicionais brasileiros de indenização, afirma o advogado da família. É isso aí. Essas são indenizações factíveis. E uma vida custa muito caro. 10 milhões por cada vítima é o justo. Eu dizia que pelo menos seria de 1 milhão para cada vítima. Isso é o patamar mínimo. Governo cede, mas mantém a meta da reforma. Abrir a Guerra nas Estrelas, Olavo de Carvalho, versus militares, versus Bolsonaro, são as manchetes de hoje em todos os jornais. Pixinguinha, Instituto Moreira Salles exibe itens do acervo do músico. Em homenagem ao Pixinguinha, vou cantar então a paródia Asqueroso. O capitão logo se vê, gosta do Trump, e eu sei porquê. É que o Trump é todo laranja, de Golden Shower, ele é que manja, e o capitão não manja não. Se o Brasil soubesse que ele era asqueroso, não votava nunca nele, nem elegeria tantos deputados do PSL, nem do DEM, DEM, é o sócio de quem só prega o mal, de quem é baixo astral, quer matar o cidadão e devorar seu coração, e só assim então será feliz, bem feliz. A charge do Chico, Bolsonaro atropelado ou ameaçado de ser atropelado pelos caminhoneiros. Está aqui a charge do Chico na capa do Globo. Alexandre de Moraes relata e trava caso sobre ele mesmo no Supremo. Isso é um escândalo. Isso é um caso que rolou em São Paulo, quando Alexandre de Moraes era secretário da Segurança. Ele mandou retirar estudantes à força da Central Paula Souza, que estava ocupada em protesto. Está sendo processado e ele é o relator dessa ação no STF. Isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com aquele caso do antagonista, nada a ver. Aquele caso, para mim, não era censura. O antagonista está empenhado em derrotar a democracia, mas esse caso, sim, é um caso absurdo, porque o ministro Alexandre de Moraes é o relator de uma ação que discute a legalidade de um ato administrativo encabeçado por ele mesmo, quando era secretário de Segurança de São Paulo. Ele retirou com uso de força policial estudantes de escolas técnicas com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado. Porém, o PSOL entrou com ação no STF para contestar essa iniciativa. E o Moraes se tornou relator do caso, em substituição a Teori Zavascki. Ele então decidiu negar seguimento da ação. Ele travou a ação contra ele próprio. O PSOL recorreu e o processo, após quase 3 anos tramitando na corte, aguarda julgamento. Isso aí
Isso aí o Dias Toffoli tem que tomar uma atitude e tirar esse caso da responsabilidade de Alexandre de Moraes. Para melhorar a articulação, Bolsonaro avalia mini-reforma. O presidente estuda redistribuir funções, fazer uma mini-reforma ministerial. Tentativa de melhorar a articulação. O presidente avalia redistribuir secretarias e mudar atribuições relativas a 3 pastas: Casa Civil, Secretaria de Governo e Secretaria-Geral. Para auxiliares presidenciais, o desenho ministerial feito durante o governo de transição não foi o mais adequado e não tem sido funcional, deixando algumas das pastas sobrecarregadas e outras ociosas. Joel Pinheiro da Fonseca escreve: populismo versus liberalismo. Na Folha de São Paulo, Joel Pinheiro da Fonseca, economista, mestre em filosofia pela USP. Eu torço de verdade para que os otimistas tenham razão, que Bolsonaro esteja sendo bem assessorado pela ala militar altamente qualificada que o cerca e que irá perceber o barco furado, que é dar ouvidos à ala rival, à ala dos olavistas. Até agora, contudo, isso não aconteceu. A cada novo fracasso da ala olavista, o presidente a premia com mais um voto de confiança. Quando o conflito surge e o presidente é chamado a arbitrar, ela tem saído vencedora. Ela aposta no conflito constante como a melhor estratégia política para o presidente manter seu poder. Não sabe nada de gestão pública e nem entrega resultados, mas é boa em criar novos inimigos e mobilizar uma militância digital para atacá-los nas redes. Estão por trás dos movimentos populistas do presidente, imitando as práticas de sucesso político de outros países. O professor de Johns Hopkins, Yascha Mounk, em seu livro O Povo contra a Democracia, que será lançado nesta quinta-feira em São Paulo, disseca o processo que está levando à ascensão do populismo e à corrosão da democracia ao redor do mundo. Abstraindo das particularidades locais, as semelhanças saltam aos olhos. Trata-se de movimentos antiliberais que opõem o executivo, representante único da vontade popular, a instituições e políticas vistas como inimigas, a serviço de uma elite degenerada. Na Hungria, na Polônia e na Venezuela, já levaram ao fim da democracia. No Brasil, se a ala olavista der as cartas, o resultado será o mesmo. Diz Joel Pinheiro da Fonseca na Folha de São Paulo. Manchetes da Folha: governo aceita mudar texto para votar Previdência hoje. Na CCJ, não é a votação preliminar que vai dizer se essa reforma é constitucional ou não. Sri Lanka bloqueia redes após série de ataques na Páscoa. Em decisão vista por críticos como censura, o governo do Sri Lanka bloqueou as redes sociais após os atentados que deixaram 290 mortos no domingo de Páscoa. A facção radical NTJ, apontada por autoridades como responsável pelos ataques. Aqui uma notícia sobre a greve de caminhoneiros. Com promessa de frete mínimo, caminhoneiros suspendem greve. É claro que os caminhoneiros não iam fazer greve contra um governo que é deles, contra um governo com o qual eles têm direta. Nenhum outro governo teve uma comunicação tão fácil com os caminhoneiros
como nesse governo Bolsonaro. É claro que eles não vão fazer uma greve para prejudicar esse governo que é o deles. Vamos ver aqui na Folha de São Paulo. Estou na rua, tempo nublado em São Paulo. Olá, Leia Rec de Foz do Iguaçu. Bem-vinda à TV Solnic, a charge do Laerte na Folha. Aqui está Bolsonaro e Mourão e a luta contra os moinhos de vento desse governo. Hélio Schwartzman escreve Mágicas de Linguagem. A linguagem é uma ferramenta poderosa, tão poderosa que basta insistir por alguns anos numa propaganda bem feita para convencer pessoas inteligentes até de que algo que as prejudica é um direito inalienável. Victor Klemperer, 1881-1960, o filólogo judeu que conseguiu sobreviver durante a Segunda Guerra na Alemanha, registrando num diário a ascensão do nazismo, faz uma análise primorosa de como a manipulação da linguagem pode servir a propósitos ideológicos. Se você pensou na Nova Língua de George Orwell, acertou. Mas Klemperer escreveu suas observações antes de George Orwell. E elas diziam respeito ao mundo real e não ao mundo da ficção. No Brasil, diz Hélio Schwartzman hoje na Folha, o FGTS é um bom exemplo dessa mágica operada pela linguagem. Quase todos, da esquerda à direita, passando pela própria Constituição, o tratam como direito, o FGTS. Mais até como cláusula pétrea da Carta, que só poderia ser extinta por revolução. Essa é a posição da OAB. Não é preciso, porém, mais do que nas noções elementares de economia e desprendimento em relação às ideias reçuer, para constatar que o fundo é mais bem descrito como um confisco do que como um direito. Para início de conversa, no mercado de trabalho competitivo, se não houvesse FGTS, os vencimentos mensais recebidos pelos assalariados seriam 8% maiores. Na verdade, o que o FGTS faz é impor ao trabalhador uma poupança compulsória, da qual ele não pode dispor nem em emergências, e cujos rendimentos são fixados pelo governo num valor que fica sistematicamente abaixo da inflação. Nas contas da Econométrica, entre 97 e 2017, o FGTS rendeu 202%, contra 465% da poupança, 756% do Ibovespa e 1.724% do CDI. Basicamente, o governo tirou dinheiro do trabalhador. Num mundo não povoado por singularidades de linguagem, sindicatos e organizações que defendem direitos difusos pediriam o fim do FGTS, não a sua perpetuação, escreve Hélio Schwartzman, hoje na Folha. O último dos comunas, escreve Álvaro da Costa Lins, também na Folha de São Paulo. Na cabeça de alguns, existe no Brasil uma legião de comunistas, os quais escaparam à ruína do regime da foice e do martelo na Alemanha Oriental em 89
e na União Soviética em 91, e por aqui encontraram um ambiente exótico, propício não só à sobrevivência, como também à proliferação. Seguindo sua natureza pérfida, agem disfarçados de melancias. Eu só conheci de perto um comunista, confesso, o gaúcho Faustin von Wolfenbüttel, que atuava na imprensa com o codinome de Fausto Wolff. Pelo seu tamanho, 1,92 m, e outro tanto de envergadura e barriga, qualquer disfarce era-lhe complicado. Resolveu, então, assumir sua condição de vermelho por dentro e por fora. Na época da ditadura, viveu em Roma e em Copenhague, não se valendo do ouro de Moscou, mas trabalhando em universidades e no cinema. Com passaporte falso, esteve no Brasil em 1971. Sua intenção não era promover a luta armada. Queria apenas rever os amigos e beber um chopp no Veloso. Só voltou de vez em 1978 para escrever no Pasquim. Como ficcionista, publicou A Mão Esquerda, cuja ação abrange os 300 anos de vida do autor. Foi elogiado por quem entende do riscado. Carlos Heitor Coni, Jânio de Freitas, Jaguar, Milor Fernandes. Só levou um pau, mas que pau, na revista Veja. Na revista Veja, Ivan Lessa demoliu o romance. De estilo panfletário, Fausto Wolff lançou em 1982, quando o presidente era o general Figueiredo, uma reunião de artigos com o título provocador: O Dia em que Comeram o Ministro. Bastava ler a apresentação para adivinhar o conteúdo. Abre aspas. Bons pais de família, excelentes maridos, hábeis homens de negócio, os canalhas brasileiros têm a capacidade incomum de odiar o povo que os sustenta. O livro não foi censurado e vendeu pouco. O último dos comunas assumidos morreu no já distante 2008. E mesmo assim, desconfio, o comunismo do Fausto não era lá muito católico. Ai, 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 este Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro. Folha Ilustrada, deixa eu ver o caderno 2 do Estadão. O caderno 2 do Estadão, que fala de Itamar Assunção. Onde é que está? Um momentinho. Caderno 2, Lembrando Itamar, está aqui. Caderno 2 do Estadão, Lembrando Itamar. Matéria de Guilherme Sobota. A importância da contribuição de Itamar Assunção para a música brasileira deve passar por uma nova reavaliação, com uma série de projetos que sua filha, a cantora e compositora Anelis Assunção, prepara em 2019, ano em que Itamar completaria 70 anos. Ele nasceu no mesmo ano que eu, então. Os projetos vão de Malpereta, ser dirigida por Grace Passou, passam por novos livros infantis, uma coleção de roupas, shows, exposição e até um palco na virada cultural de São Paulo no dia 18 de maio. Este é o evento mais perto de ser concretizado, ainda com programação oficial a ser anunciada. A virada cultural terá um palco Itamar Assunção no prédio Copan, no térreo do prédio Copan, que está a filha do Itamar Assunção, Anelis Assunção, esse grande compositor, enorme compositor, enorme cantor, um dos grandes nomes da música brasileira, que será reverenciado no futuro.
Humberto Werneck escreve na última página do Estadão: Camus cá entre nós. Faz 70 anos que Albert Camus nos visitou, também no ano em que eu nasci. Na bagagem trouxe tédio e mau humor. Mais umas semanas e estará fazendo 70 anos, como eu, que Albert Camus pegou o navio Marsella e veio dar para os costados no Brasil. Em junho de 1949, o escritor francês era ainda escassamente conhecido por aqui. Mas, aos 35 anos, já havia publicado alguns dos livros: A Peste, O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, que 8 anos mais tarde lhe valeriam o Prêmio Nobel. Em missão cultural de seu país, Camus dividiu 50 dias entre Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Suas impressões permaneceriam em cadernos de notas, publicados postumamente em 1978, Diário de Viagem. As voltas, como a gripe, que o calor dos trópicos só fizeram piorar. Albert Camus é um viajante quase sempre depressivo, entediado, irritadiço, que ainda aborda ou matar-se. Ele se suicidou mais tarde, claro. Mal pôs os pés no Rio de Janeiro, foi engolfado por ensandecedora maratona de conferências, entrevistas, passeios e regabofes. Não escapou de ver tudo que então se exibia ao intelectual estrangeiro em visita ao país. Favela, macumba, candomblé, bumba meu boi. Viu dançar o frevo e pediu para ir ao futebol. Os brasileiros, registrou ele, literalmente deliram ao saber que ele tivera uma longa carreira sob o travessão. Encontrei sem querer sua paixão principal. Pois é, a paixão dos brasileiros é o futebol. Quando eu cheguei ao Brasil, em 1958, cheguei em abril. No dia 10 de abril. Alguns meses depois, 3 meses depois, Copa do Mundo, foi uma festa nas ruas como eu jamais vi. Uma explosão de felicidade em todas as ruas do Brasil. Então, a paixão pelo futebol do brasileiro, depois de 60 anos passados da Copa do Mundo, continua a mesma. O Brasil agora não tem mais sucesso nos campeonatos mundiais, não é mais campeão mundial, mas a paixão pelo futebol é a prioridade dos brasileiros até hoje. Hoje na televisão tem futebol rigorosamente todos os dias. Seja futebol daqui, seja futebol da Europa, você liga a televisão, os canais fechados principalmente, futebol a todo dia e toda hora, e essa é a principal paixão do brasileiro. Não sei se parou bem ou parou mal, mas é a paixão do brasileiro. Bem, não lhe faltou, porém, na contramão da maioria dos turistas, Camus não se embasbacou ante os cartões postais do Rio de Janeiro. Viu com desgosto o Corcovado e seu imenso e lamentável Cristo luminoso. Considerou a Baía da Guanabara espetacular demais para seu gosto. Em terra, escandalizou-se instantaneamente com a sandice do trânsito carioca. Os motoristas brasileiros ou são alegres loucos ou frios sádicos. Horrorizou-se Camus, que por ironia... ele não se matou, desculpem. Que por ironia viria a morrer 11 anos depois num acidente de automóvel. Eu disse que o Camus morreu se suicidando por causa daquela frase dele, que a única discussão filosófica séria é acerca do suicídio, mas ele morreu num acidente de automóvel.
Não lhe faltou, porém, uma ponta de humor acre, como na impiedosa descrição que fez de Federico, o poeta Augusto Frederico Schmidt, seu oferecido acompanhante em giros cariocas, o tempo todo acolitado por um jovem que Camus apresenta como um senhorito, criatura que o levou à exasperação. Com insistência, lhe empurraram os camarões fritos. Otto Lara Rezende, que ajudou a editora brasileira a identificar personagens do livro, não descobriu ou não quis revelar quem era o caricato senhorito. Tomado de antipatia, Camus descreveu Augusto Frederico Schmidt, o poeta, a cuspir no prato as espinhas do peixe lá do alto, sem curvar o corpanzil, com destreza maravilhosa, pois só uma vez não acertou no alvo. O poeta, anos mais tarde, passará recibo da hostilidade do visitante na morte dele. Em 1960, rememorou horas penosas vividas na companhia de Camus, de quem guardou uma impressão de dureza, de implacabilidade. Outras personalidades locais povoam o diário de viagem de Albert Camus, quase sempre com a grafia estropiada que os franceses tantas vezes dão aos nomes estrangeiros. O jornalista Barreto Leite Filho virou Barleto. Manuel Bandeira, segundo Camus, pequeno homem extremamente fino, perdeu o I, virou Bandeira. Murilo Mendes, espírito fino e resistente, se afrancesou em Murilo Mendes. E Dorival Caymmi ganhou contornos árabes, como Caymmi, com K, um negro que compõe e escreve todos os sambas que o país canta. Na pena de Camus, Madureira é maidedura, cachado é cachaça e Jun Sachês sabe Deus o quê. 24 horas depois de haver desembarcado, o escritor já acreditava ser o Brasil uma terra sem homens e anotava: tudo é criado aqui à custa de esforços desmedidos. A natureza sufoca o homem. Da janelinha de um avião, concluiu que a terrível solidão dessa natureza explica muitas coisas desse país. A certa altura, indagou-se: será que sinto vontade de passar alguns anos no Brasil? E cravou, sem titubear: não. Despreocupado de produzir análises profundas, Camus, mesmo assim, largou no papel um diagnóstico dos nativos. Observo, escreveu, a refinada polidez brasileira, talvez um pouco cerimoniosa, mas que mesmo assim é melhor que a malandragem europeia. Deixou também uma profecia de fazer inveja, a retórica mais incendiária. O Brasil, com sua armadura moderna como uma chapa metálica sobre este imenso continente de forças naturais e primitivas, me faz pensar no edifício, corroído cada vez mais de baixo para cima por traças invisíveis. Um dia, o edifício desabará e todo um pequeno povo agitado, negro, vermelho, amarelo, espalhar-se-á pela superfície do continente, mascarado e munido de lanças para a dança da vitória. Texto de Humberto Werneck sobre Albert Camus, aqui no Estadão. Sônia Raci, direto da fonte. O mandato de Raquel Dodge na PGR só termina em setembro, mas a disputa já corre solta entre procuradores. Bobagem. Muito cedo para pensar nisso. Bruno Covas e a Lei Youssef vão se posicionar contra a redução do teto de captação da Lei Rouanet. O secretário, que se reúne com comissão de empresários e produtores amanhã, afirmou ontem à coluna que esse posicionamento é cultural e econômico. São Paulo é a capital da cultura do país.
Esses cortes vão impactar diretamente os empregos da cidade. Muito bem. Palmas para a Lei Youssef. Palmas para Bruno Covas. Esse absurdo da Lei Rouanet de reduzir para 1 milhão o teto é a morte da cultura brasileira. Olha aqui quem está... Olhem o rosto e a pose de quem está tomando essa atitude. Esse é o ministro, olhem a cara dele. Esse é o ministro que quer cortar a cultura brasileira, quer destruir a cultura brasileira. Sem Lei Rouanet, a cultura brasileira morre, acaba. Esse é o ministro da Cidadania, porque não há mais Ministério da Cultura. Mudanças devem ser publicadas amanhã no Diário Oficial. O governo confirmou a redução de 98% do valor máximo autorizado por projeto beneficiado com a Lei Rouanet. Atualmente, o limite é de 60 milhões, de 60 para 1. O presidente Bolsonaro nos deu a missão de fazer que os recursos federais cheguem a quem mais precisa. Cultura também tem empregos, cultura também está no PIB. Essa desculpa é estúpida, idiota, como as medidas do governo brasileiro. Isso não é economia, isso é um desastre. A cultura é feita por gente, a cultura é feita por pessoas que têm seus empregos. Reduzir de 1 milhão, de 60 milhões para 1 milhão é mais desemprego. Fim da cultura é fim dos empregos na cultura. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essa publicação do Diário Oficial, que sairá amanhã, deve ser combatida por pessoas que sabem o valor da cultura, como é o caso do secretário municipal de cultura de São Paulo, a Lei Youssef, que não concorda com isso, e nem o prefeito Bruno Covas. Olá, Fran Martins, olá, Júnior Walker. Muito obrigado por assistirem a segunda edição da leitura de jornais. Lula pode ser inocentado hoje, é isso mesmo. Logo mais à tarde, julgamento no STJ do recurso de Lula, que pede a anulação do processo, pede a diminuição da pena e a possibilidade de uma prisão domiciliar para Lula deve sair ainda hoje. Folha Ilustrada. Eu acho um horror quando a primeira página da Folha Ilustrada fala da cultura estrangeira. O que o Dani Kay tem a ver com o Brasil? Essa capa tem que ser reservada aos brasileiros, aos artistas brasileiros, e não esse tal de Kanye West, Beyoncé, Coachella. Que absurdo. Olha aqui a foto principal da coluna de Mônica Bergamo. Aqui são duas cantoras, Ana Canhas e Tulipa Ruiz, em pose especial para a coluna da Mônica Bergamo, que aliás a Mônica está lá em Curitiba esperando a hora de entrevistar o Lula. Não se sabe ainda quando será a entrevista. A princípio estava marcada para hoje, mas não será hoje. Vamos ver aqui o que diz. Sim, desagravo ao ministro Dias Toffoli. Parlamentares alinhados com o magistrado do STF estão organizando um jantar em maio em desagravo ao presidente do STF, Dias Toffoli. Antes disso, vão lançar um manifesto que afirma que o STF vem sendo vítima de ataques e injúrias que tentam intimidar ministros do STF e também do STJ. O encontro e o manifesto está sendo organizado por Marco Aurélio de Carvalho,
Alberto Toron, Roberto Podival e o jurista Lênio Streck. Nada mais importante aqui na Folha Ilustrada. Deixa eu ver o caderno de cultura do Globo, então. O que diz o caderno de cultura do Globo de hoje. Aqui está a Comgás instalando a canalização, instalando gás de rua nas casas do bairro. Vamos ver aqui o Globo, segundo caderno. Está aqui, o segundo caderno do Globo. Ex-Rouanet, mudanças na lei. Já falei a respeito disso. Teto cai de 60 milhões para 1 milhão. É o assassinato da cultura brasileira. A destruição da cultura. Aqui tem um texto de Arnaldo Bloch, que é um grande escritor. A queimadura e a tatuagem. Joguei 3 trilhas no óleo escaldante. Os peixinhos estavam molhados. Em contato com a água, a fervura espirrou para todos os lados. Um gotão grosso escorreu pela minha canela direita, desenhando a mancha marrom do tamanho de um charuto cubano longo, a milímetros da minha única tatuagem. Um motivo rupestre que lembra um olho, um guarda-chuva, um ET ou um sobreiro mexicano escapou por pouco. A queimadura foi de 2º grau avançado, mas para a esquerda teria profundidade e extensão para cobrir e destruir a tatuagem. Resolveria um problema que me escapou quando há 10 anos me tatuei. Segundo a lei mosaica, os que marcam o corpo, morada inviolável, têm que se contentar ao morrer com uma vaga de 3ª categoria no cemitério. Assim, se o óleo fritasse a tatuagem, eu poderia, em tese, ser enterrado perto de gente querida e com uma visão melhor das encostas de Vilar dos Teles. Com o tatu preservado, na melhor das hipóteses, vou descolar os fundos da necrópole, com vista para o mundo. Eu não consigo entender por que as pessoas se tatuam. Antigamente, quem se tatuava eram marinheiros e prisioneiros. E agora virou moda, todo mundo se tatua. Eu acho absurdo, claro, cada um faz o que quer, não tenho nada com isso, mas tatuar-se, quer dizer, sofrer para ter uma pintura na pele, eu acho uma coisa extravagante e absolutamente irracional. Não entendo como seres humanos gostem disso e ainda pagam para ter o corpo riscado, para ter o corpo colorido, quer dizer, tinta introduzida dentro da pele. Eu acho um total absurdo. Não vou proibir ninguém de fazer, é claro, nem adianta proibir. Mas para mim é um absurdo. O que tem mais aqui? O sonho americano de um escultor do interior paulista. Os atores brasileiros estão sempre chorando. Patrícia Kogut. Patrícia Kogut é colunista de televisão do Globo, que naturalmente só fala da Globo. De fato, nada interessante no segundo caderno do Globo. Bom, meus amigos, muito obrigado por terem assistido essa transmissão da TV Sounic. Peço, por gentileza, que vocês se inscrevam, os que ainda não se inscreveram, avisem a seus amigos, parentes, colegas para se inscreverem na TV Sounic.
Esta é uma TV de jornalismo, é uma TV que rejeita fake news, que rejeita teorias da conspiração e cujo único objetivo é discutir e comentar fatos sólidos. Aqui eu não vou discutir teorias da conspiração, não vou discutir especulações, não vou xingar e nem aceito que esse espaço seja utilizado para agredir outras pessoas, agredir políticos ou até fazer campanha política. Muito obrigado a todos por me acompanharem. Eu volto a qualquer momento em mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Sounic. Tchau!